gente vai falar sobre um tema chamado 5 linguagens do amor, e aí você pode dizer para mim, Francisco, o que isso tem a ver com rede ministerial? O que tem a ver com dom? O que tem a ver com perfil de servo? O que tem a ver com a minha paixão? Nós vamos falar sobre... Eu quero que você pense da perspectiva das afeições. Tá? Todos nós temos afeições. Deus nos criou. Quando a gente fala que Deus criou todas as coisas, quando Deus cria o ser humano com braços, Ele cria o abraço. Certo? Quando Deus cria o ser humano com sentimentos e com a capacidade de comunicação, quando Ele cria o ser humano com condições de perceber o outro, Ele também criou a empatia, o carinho, a gentileza. Todos esses conceitos, eles vêm de Deus, eles são do coração de Deus. E nós, às vezes, não percebemos a importância disso nos relacionamentos. Hoje em dia se fala muito dessa questão das doenças psicossomáticas, das doenças emocionais, e a gente fala, tem que amar, tem que amar. Agora, o que é o amor para o outro? Como que o outro recebe o amor? Como é que eu recebo o amor? Como é que eu decodifico as minhas afeições e como é que eu decodifico as afeições do outro em relação a mim? Tá? Então, a gente vai pincelar um pouco sobre essas linguagens para que a gente possa perceber o seu jeito. Existe um teste que é feito na internet, e aí depois eu vou passar o link para o pastor, ele passa para vocês, entra lá e perceba qual é o seu jeitão, tá bom? Eu coloquei aqui algumas palavras que são vindas do grego, amor, forte afeição por outra pessoa. Ágape, né, ou agape, amor divino, incondicional, com alto sacrifício, ou também em algumas outras versões vai dizer que é o amor leal. Certo? Storge, amor familiar, incondicional. Eros, amor apaixonado e romântico. Filia, amizade íntima e autêntica. Filo, amor confiável e afinidade. Filáutia, amor próprio. Como eu coloquei essas palavras aí, para a gente perceber uma coisa. Eu posso amar chocolate, eu posso amar panetone com sorvete, certo? Eu amo as minhas filhas, amo exponencialmente as minhas netas, certo? E amo os meus irmãos. Ou seja, são afeições diferentes. E que eu tenho que perceber que existe isso. Nós colocamos limites em alguns relacionamentos, né? Olha, você vai até aqui, você vai até ali, ou a gente ama e porque gosta do outro, intromete na vida do outro, ou quando eu gosto do outro, permito que ele interfira na minha vida. Mas a gente precisa perceber como que é esta afeição, como é que eu recebo essa afeição e como é que eu entrego. Porque se eu não conhecer essas afeições corretamente e se eu não souber lidar com isso corretamente, todas as minhas relações elas ficarão, de certa forma, arruinadas. E quando a gente fala em termos de rede ministerial, de trabalhar dentro da igreja, se eu sou uma pessoa, eu vou entrar nesse detalhe com mais detalhes daqui a pouco. Se eu sou uma pessoa, a minha linguagem de amor são palavras de afeição, né? De afirmação. Se eu sou uma pessoa que gosto de receber elogios, vamos dizer assim, e a pessoa que trabalha comigo ela gosta de serviço, ela quer que eu faça as coisas, para ela se sentir recompensada dentro do ministério. E eu estou esperando que ela fale assim, poxa, você fez legal. E ela não fala nada, e eu emburro e não faço nada. Percebe? E aí não vai funcionar. E aí vai ficar sempre aquela confusão. Isso tem dentro da família, isso com os pais, com os filhos, isso no ambiente de trabalho e isso dentro do ambiente de igreja, dentro das relações dentro dos ministérios. Então, quando eu sei que gosto do cafezinho e do chazinho e do bolinho, né, eu vou na casa dela, porque na minha casa não tem. Mas eu vou lá na casa dela, dou um abraço, dou um beijo, certo? Levo um bolinho, ou vou lá e falar que está muito bom, enfim, né? Mas eu tenho que entender qual é a linguagem dela para eu me relacionar corretamente com ela. Tudo bem? Afeto. Apego, apreço, afeiçoamento, sentimento de bem-querer, querença. Isso aí são a forma como está no português, né?
o afeto, aquele sentimento positivo que eu tenho por outra pessoa, aquilo que faz com que eu me mova me mova beneficamente em direção ao outro, tá? Todos nós temos capacidade de ter afeições. Bandido, só psicopata que não tem sentimentos, tá? Mas bandido, todas as pessoas têm afeições, certo? Ou seja, uma forma subjetiva de se relacionar com o outro. Tudo bem? Então, a gente se relaciona com a outra pessoa em virtude deste sentimento chamado afeição, certo? Nós temos uma ligação afetiva, sentimento amoroso em relação a nós mesmos e aos outros. Isso aqui, alguma dúvida? Em todos os nossos relacionamentos, temos afeições que nos ligam a estes. A questão é, como é que eu demonstro ao outro esta afeição? Como é que eu entendo que o outro tem afeição por mim? Então, essa é a grande dificuldade. Como é que eu demonstro para outra pessoa que eu gosto dela? Ela gosta de receber palavras de afeição. E eu vou lá e dou um presentinho de vez em quando. Mas ela nunca... ela me agradece muito, mas ela nunca me dá um presente. E aí, o que eu faço? Não dou mais nada. E aí, ela não vai agradecer mais. E aí, a relação se esfria. O Gary Chapman ele vai decodificar 5 linguagens que ele entende que sejam as basilares, né? Aquelas sobre qual é construído essas afeições. Todos nós temos, quando a gente fala de afeição, quando nós falamos de amor, é uma espécie de recompensa. Por exemplo, pensa aí quando você come aquela comida bem gostosa. A trouxe patê. E ela fez ali, eu comi um pouquinho. Aí, quando desce assim, eu sinto uma sensação de conforto, algo agradável, gentil. E eu sinto prazer. Tudo bem? Então, o outro, ele vai me dar algum tipo de prazer neste sentido. Tem alguma coisa na outra pessoa que vai fazer com que eu tenha essa sensação de bem-estar. Que seja uma gentileza, que seja um abraço, que seja a presença da pessoa, que é uma presença legal, que seja aquela pessoa, quando eu estiver triste, ela vai me abraçar, ou quando eu estiver contente, a gente vai rir muito mais juntos, ou aquela pessoa que eu sou introvertido, então, quando ele chega, aquela pessoa faz a festa e vira uma bagunça. Todas as nossas relações, que, quando positivas, quando eu tenho uma afeição por essa pessoa, ela gera dentro de mim algo agradável. Tudo bem? Percebemos isso? Tá? Então, não tem dessa, eu amo e odeio aquela pessoa. Você pode não gostar de algumas coisas que ela faz ou que ela não faz, certo? Mas o fato é que existe algo naquela pessoa que traz a você algum conforto. Quando essa pessoa não traz nenhum conforto, nenhum tipo de prazer, é porque você não consegue decodificar a afeição que ela tem por você. Pode ser que, no caso, a pessoa não goste de você mesmo. Tudo bem, isso aí é uma outra história. Mas, se você tem uma relação com essa pessoa dentro da igreja, e a Bíblia vai dizer que Deus é amor, o Espírito Santo é Deus. Então, o Espírito Santo que habita em mim e você é amor. Então, por que é que eu não amo o outro e por que que o outro não me ama? Provavelmente eu gosto dele e ele gosta de mim. Nós temos essa afeição. Só que a gente não consegue perceber. Portanto, eu não entrego ao outro e ele não entrega a mim, tem essa relação separada. Tudo bem, gente? Está tudo bem até aqui? Existe a linguagem afetiva. Primeiro ponto, existe a linguagem afetiva. Segundo ponto, a frase "eu te amo" não é o suficiente. Terceiro ponto, eu preciso descobrir a minha, perceber a minha, para que eu possa perceber a do outro. Tá? No momento em que eu entendo isso, e vou percebendo, e vou conduzindo, não é induzindo, nem manipular, mas eu vou conduzindo o outro a falar comigo ou me tratar da forma como eu me sinto amado, e vou me esforçar para o outro fazendo a mesma coisa, as relações elas vão mudando. Porque a Bíblia vai dizer assim, olha, que a gente precisa amar o outro.
É muito complicado para nós essa frase, amar o outro, porque a gente sempre leva isso para a questão dos sentimentos. Né? Eu preciso gostar do outro, independente do outro ter algo de bom nele. Né? Na minha cabeça, digo eu, não, Senhor, não. Depois o pastor corrige se eu estiver errado, mas na minha cabeça eu tenho que sempre decidir pelo bem do outro. Tenho que decidir, tenho que ter esse amor leal, ser leal à vida do outro, ser leal ao amor que Deus derramou na cruz pelo outro. Então, eu sempre vou dedicar o fazer o melhor para o outro. Agora, como que eu vou facilitar isso para mim? Como é que eu vou trabalhar isso em meu coração? Eu vou perceber que eu tenho uma linguagem afetiva, que eu posso entregar para o outro e o outro pode entregar para mim. Tudo bem? O Gary Chapman ele decodificou 5 linguagens. Né? Então, palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. Palavras de afirmação são sentenças expressas em elogios, afirmações positivas e incentivos. O que acontece? Existe uma questão que é diferente de você ficar puxando o saco do outro ou manipular o outro através de palavras de afirmação. Então, a gente precisa perceber que, às vezes, eu sou mimada e estou querendo que o mundo gire em torno do meu umbigo. Tá? E outra, sou aquela pessoa que gosto de ser percebido e que o outro manifeste essa percepção que ele teve de mim através de palavras específicas. Certo? Do meu trabalho, daquilo que eu fiz em casa, como mãe, como filha, enfim, de vez em quando, aquela pessoa precisa, de alguma forma, falar a meu respeito de forma positiva. Certo? Às vezes, até uma confrontação por algo que eu esteja cometendo de erro, se ela vir de uma forma adequada, ela também pode ser entendida como uma palavra como palavras de afirmação, porque eu estou afirmando no outro a presença dele na minha vida. Como que eu afirmo isso? Você é um bom amigo, você é um bom pastor, você é um bom professor, e aí eu vou citando várias coisas do outro. Tá? Eu gosto de ouvir a meu respeito. E é muito interessante isso, essa é uma das minhas linguagens, né? Essa é a principal. Normalmente, a gente tem duas, uma principal e uma segunda. É interessante que, se a pessoa falar algo que eu não sou, que efetivamente eu não faço, ou que aquela relação de amizade ela não chegou naquele nível, a palavra não faz sentido para mim, ela não entra. Mas, às vezes, se a pessoa é só um conhecido e chegou e fala, poxa, que bom te ver. Pronto, isso já entra e já faz uma diferença no meu ânimo. Já trouxe para mim uma sensação de conforto. É muito interessante isso. E pessoas que, às vezes, eu quase não conheço, pessoas estranhas até, que falam coisas pequenininhas, para mim já é um conforto. E, às vezes, essa é a minha briga com a minha netinha de 8 anos, né, que ela está entrando naquela fase de criança, de pré-adolescente, que, para mim, é difícil, né, e ela não fala muito. Porque, quando é pequenininha, vem, eu te amo, né, mas, quando chega nessa fase, eles não têm essa fala. E aí eu não fico perguntando, mas, de vez em quando, eu falo, você faz isso? Não. Por quê? Porque você não falou nem obrigado, você nem falou bom dia para mim. Então, eu preciso explicar para ela como que ela me percebe. Não é só uma questão de esperar a educação do outro. É interessantíssimo isso, como as palavras fazem efeito para quem tem essa linguagem de amor. Tá? Existem pessoas que utilizam esse tipo de linguagem, falada ou escrita, para escrever o seu amor por alguém, bem como aquelas que se sentem altamente valorizadas quando escutam ou leem a afirmação desse tipo. Hoje a gente tem essas redes sociais em que as pessoas ficam expressando, falando que de fulano, de ciclano e beltrano. Eu me lembro uma vez, dificilmente vou ter alguns amigos assim, mas porque eu nunca postei nada. A única vez que eu postei alguma coisa no Facebook foi quando a minha netinha mais velha nasceu. Nem foi eu, foi a que entrou no meu celular e postou.
Porque, se você perguntar como é que faz, eu não sei. Eu nunca postei nada. Eu só olho a vida, eu só fico fuçando na vida alheia. Tá? E, uma vez, ainda não tinha Instagram, não tinha nada disso, foi o Dia das Mães. E as meninas vieram, eu falei, gente, mas assim, ninguém colocou no Facebook que ama a mãe? Porque aquilo fez diferença para mim naquela época. Hoje em dia eu nem ligo, está tudo certo. Né? Mas porque quando começou, eu falei, gente, todo mundo fala alguma coisa para a mãe, né? E para mim não. E ela falou assim, mãe, olha para mim no meu olho. Aí ela foi citando, ela falou, ninguém precisa saber, porque nós, dentro de casa, sabemos, as suas filhas somos nós. E foi isso. Então, desde lá para cá, elas têm... eu não sabia ainda, não tinha feito nada sobre isso, mas elas perceberam que, de vez em quando, elas precisam dar uma ligadinha e falar, oh, mãe, isso, porque você é assim, 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 assim. Né? Tempo de qualidade. Diz respeito à dedicação de um tempo exclusivo, ainda que pequeno, àqueles que você mais ama e deseja ter por perto. As expressões ou dialetos podem ser conversas de qualidade, passeios, assistir televisão juntos, ir ao cinema, marcar encontros com amigos mais próximos, pelo menos uma vez por semana, e assim por diante. Esta é uma das linguagens mais essenciais na atualidade. O que é esse tempo de qualidade? A gente pode estar dentro de uma sala, sem celular, sem nenhum tipo de recurso. Mas vocês já viram, assim, às vezes, algumas pessoas almoçando e cada uma está olhando para o seu prato e não está conversando com a outra? A questão do tempo de qualidade é que existem pessoas que precisam que alguém sente com ela e se dedique a ela por algum tempo. Não é só a conversa, não é só a fala. É entender que alguém deixou algo, que saiu de alguma situação e veio exclusivamente para ficar com essa pessoa. Tá? Não é a visita que vem porque você está doente ou não, o que também é importante para essa pessoa que tem essa linguagem. Mas é uma linguagem que se ela tiver relacionamentos e ninguém dedica a ela um tempo exclusivo a ela entra em depressão, ela tem uma série de outros problemas. Por quê? Porque ela precisa ser percebida. Porque eu posso chegar para vocês assim, falar, eu gosto demais quando você corta meu cabelo, só corto com você, faz 20 anos que eu só vou na... Mas a gente está aqui, junto, aquele monte de pessoas. Quem precisa, que tem essa linguagem, ela precisa que seja só fulano e ciclano. Que sejam só os amigos e que ele seja percebido dentro daquilo. Dentro de casa, por exemplo, tem filhos pequenos ou os filhos, aquela bagunça, vai lá. A pessoa que tem essa linguagem, de vez em quando, precisa entrar no quarto e ficar só com o filho ou só com o cônjuge, precisa. Porque ele precisa desse tempo de olho no olho, estar junto. Esta é uma necessidade dos casais? É. É uma necessidade dos relacionamentos familiares? É. Mas, para essa pessoa, isso é duplicado. Então, se você conhece alguém que tenha essa linguagem de amor, essa afetividade, você precisa dar atenção a isso. E um outro lado, se você não tem essa linguagem, a pessoa que tem essa linguagem, ela quer o tempo todo ficar com você. Aí você fala, mas que saco, ela não desgruda. Tá? Então, se alguém fica te perturbando em casa porque quer ficar com você o tempo todo, entenda que é uma necessidade da pessoa. Tá? Independente dessa demanda que nós temos hoje em dia, das relações serem mais presentes por conta das mídias sociais. Tá? Vamos lá. Presentes. O importante aqui é o valor simbólico do que é presenteado. Uma vez que a pessoa que recebe o presente se sente imensamente grata, feliz e realizado quando percebe a importância e o significado que tem na vida do outro. Não é uma questão de valores. Tá? Embora, se você for um arquibiliardário e der um chicletinho para a pessoa, ela vai ficar triste, porque você podia fazer uma coisinha melhor, certo? Tudo bem? Tá? Então, vamos entender que não é o valor do presente, mas é o fato de o outro estar a pessoa estar em outro lugar e lá aonde ela estava, ela se lembrou de você. Quem tem essa linguagem não é uma questão de receber o presente. E, às vezes, a gente conhece algumas pessoas que são materialistas, sim, mas nem todo mundo é materialista. A pessoa precisa ser afagada em suas necessidades. E uma delas é a pessoa que tem essa linguagem, ela precisa, de vez em quando, saber que
Por onde você andou, por onde você estava, você se lembrou, e de tal forma que isso está presente naquele objeto, num doce, em alguma coisa. Tá realizado o seu amor, ele está concretizado naquele presente que você deu. Para as pessoas que se sentem amadas por meio dessa linguagem, o fundamental é saber que o presente está sendo dado com a intenção real de agradar e deixar uma marca, fazendo com que ela se sinta lembrada, mesmo quando estiver ausente. O importante aqui não é o bem em si, mas o significado a ele atribuído. Se você chegar e falar assim, ó, peguei isso aqui e falei assim, tô. Não, ela também não vai se sentir amada assim, tá, gente? Tem ritual, tá? Tem cerimônia. Entendeu? Lembrei de você, olha, saí do seminário, fui almoçar, vi uma lojinha de doce e lembrei que você gosta de chiclete. Entrei e comprei. Tem contexto, tá bom? Certo? Amém? Tá? Então, com um filhinho é assim, né? Ah, você fala, como é que eu vou fazer isso na rede ministerial? Gente, vamos fazer uma reunião. Gente, eu lembrei que você gosta de bolo de chocolate. Trouxe para a nossa reunião. Lembrei, olha, fui no Calunga e lembrei que você sempre usa essa caneta. Olha essa caneta. Acabou, gente. Você vai ter um amigo fiel a você para o resto da vida. Aprenda a ganhar a afetividade do outro, fazendo com que o outro se sinta confortável ao seu lado. Não é deixar a pessoa bancar o bonzinho e fazer com que o outro nunca se sinta confrontado. Porque se errou, errou. Se precisa corrigir. Mas a questão é, o que a gente tem perdido é essa gentileza. Lembra da casa da avó quando a gente era criança? A gente ia na casa da avó, tinha doce, tinha bolo, certo? E se a gente pedisse mais alguma coisa, a avó fazia, não é? O que é isso? O que uma criança mais gosta? De se sentir amada, no sentido em que eu sei que, quando eu chegar lá, vai ter bolo. Quando eu ia ir daqui lá para Minas Gerais, eu sabia que ia chegar lá e ia ter arroz, feijão, mandioca frita e couve. Era a comida mais gostosa do mundo. Eu era pequenininha, eu saía daqui e ia lá para Minas de ônibus, mas eu sabia que ia chegar lá, eu ia ver a minha avó picando couve. Alguém sabe aqui como é que o mineiro pica couve? Enrola assim na mão e vai na mão, né? A minha avó fazia de um tal jeito que parecia uns fios de cabelo assim. Minha mãe ainda consegue fazer, mas eu não consigo. Eu tenho medo de cortar a mão. Minha avó faz tuf, 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 certo? Então, essa sensação de que minha avó estava nos esperando, essa sensação de que eu sou tão importante que ela está me esperando. Quem tem essa linguagem de amor, eu sou tão importante que ele se lembrou com afetividade, com cuidado, com zelo. Atos ou gestos de serviço. Nessa linguagem, o que você faz conta mais do que qualquer palavra. Formas de expressão prática. Lavar a louça, consertar a fechadura. Isso aqui é coisa de americano, tá, gente? Levar o lixo para fora, levar o carro para lavar, entre outros atos de serviço. Demonstram à pessoa o quão importante ela é para você, e principalmente que você faz tudo para vê-la feliz e realizada. A questão do ato de amor é isso. Às vezes, a gente está muito no automático. Quando você está tirando carta de motorista, você entra no carro, especialmente se o instrutor estiver do lado, né? Então, o avaliador estiver do lado. Aí você entra, mexe aqui, põe o cinto de segurança. Tem todo um esquema que a gente precisa fazer direitinho. E aí, terminou, tirou a carta, mas ainda você se lembra, quando dá seta, olha. Depois de anos de prática, você sabe que você saiu de carro, mas você nem lembra como é que chegou no lugar, porque se pôs primeira, segunda, se o carro é automático, você chegou lá no lugar, porque está tão no automático que a gente não presta mais atenção em algumas coisas, certo? Então, o que é isso dentro das relações familiares? Sempre tem alguém dentro de casa que vai lavar, passar e cozinhar. Normalmente é a mulher, mas não necessariamente é só ela. Dentro de um ambiente de igreja, dentro de um ministério, sempre tem aquelas pessoas que são mais práticas, elas vão resolver na vida. E sempre tem o outro que ou é folgado mesmo, ou é mais lerdo, certo? Enfim, ou a pessoa nem percebeu, ou ela é folgada mesmo, ponto. Certo? Então, a questão é justamente essa. Quem tem essa linguagem,
ele é extremamente ativo, vai fazer muitas coisas, e ele corre o risco de ser aquela pessoa chata, só eu faço. Se não fosse eu, esse negócio não andava. Certo? Então, assim, quem tem essa linguagem tem que tomar cuidado para não ser o chato do rolê. Certo? E quem convive com alguém que tem essa linguagem, tem duas coisas. Você não pode ser folgado e você precisa perceber que, de vez em quando, você precisa fazer uma declaração de amor completa. A pessoa que tem a necessidade, que tem essa linguagem de amor, ela precisa saber que o outro vai dividir com ela o fardo do cansaço, de perceber que ela precisa da arrumação, e dormir com a casa mais ou menos arrumada, ou terminou a reunião e vamos arrumar todas as coisas, ou eu vou para a reunião e levei algumas das coisas e ajudei, cheguei antes para organizar, é importante para ela, isso é importante, e isso faz com que ela se sinta confortável. Agora, a gente chega numa reunião, essa pessoa chegou antes, arrumou tudo, todo mundo usou, gastou, todo mundo vai embora, ela fica de novo sozinha. O que está acontecendo? Ela vai se sentindo cansada, porque, embora isso seja uma linguagem de amor, de afetividade, não quer dizer que ela não fique cansada. E outra coisa, a gente precisa perceber quando isso realmente é minha linguagem ou quando isso é só um hábito familiar ou um pré-condicionamento. Se eu sou sozinho e moro sozinho, tudo eu vou fazer sozinho. Aí eu chego na casa do outro e vou continuar fazendo. Isso é o quê? Linguagem de amor? Ou eu sou habituado a isso? Por exemplo, quem tem essa linguagem de atos de serviço, no seu ambiente de trabalho, ele corre o risco de ser aquela pessoa que está sempre sobrecarregado com muitos projetos. Porque ela vai fazendo. Quando ela vê, ela está com um monte de coisa para fazer. Certo? E aí, se for uma pessoa equilibrada, consegue pôr alguns limites. Se não for, pega coisa demais. E aí, estando cansada, vai fazer as coisas mais ou menos. Ou, se ela tem algum toque, alguma outra coisa que tem aquele negócio de ser... Se junto disso ele é... Como é que chama que é o perfeccionista? É o melancólico. E se ele é melancólico, que, por natureza, é um perfeccionista, e ainda tem essa linguagem de amor, é o tipo de cara que chega às 7h e sai do serviço meia-noite. Ou, se está trabalhando home office, senta na frente do computador e não sai mais. É isso. Então, a gente precisa entender também os nossos limites e, dentro do ambiente de trabalho, se tem alguém que é assim, talvez essa seja a linguagem de amor do outro e, de repente, você pode ajudá-lo com algumas coisas. Toda a afetividade ela é uma entrega. E tudo que você entrega, você está perdendo. Se eu estou fazendo um serviço, eu estou investindo um tempo que eu poderia fazer outra coisa, eu estou meu cansaço físico. Então, não é uma perda, mas é um investimento que eu vou fazer na vida do outro usando os recursos que eu tenho. Né? Usando a mim como um recurso para fazer com que o outro seja feliz ou que o outro se sinta confortável. Não tem jeito. Não existe equiparação perfeita. Eu fiz 10, o outro vai fazer 10 também. Isso não existe, tá? Porque a maturidade de cada um é diferente, porque momentos são diferentes de cada um. Então, a gente não tem essa equiparação. E é sempre a questão que a gente está pensando aqui eu perceber que eu tenho uma e como que eu posso ajudar o outro a perceber isso e saber que o outro também tem a dele. E que não adianta eu fazer as coisas do meu jeito, a gente tem que fazer um pouco do jeito dele e um pouco do meu jeito para a gente se organizar e ter todo mundo em paz. Mas isso vai ser perfeito? Não, porque pessoas são imperfeitas. Né? Mas a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com aquilo que tem em mãos. O próximo é toque físico. Nessa linguagem é comum beijo, abraço, toques suaves, carinho, entre outros gestos que representam essa linguagem de amor. Mais do que saber que o amor existe, algumas pessoas têm a necessidade de sentir fisicamente esse sentimento. Por isso, fazem questão de dar e receber carinho por meio do toque. Isso faz com que se sintam mais seguras e valorizadas. Por exemplo, eu sempre falei que tem o melhor abraço do mundo. Um abraço é uma delícia. Não é desde sempre. Então, a gente tem algumas pessoas que têm esse poder
de manifestar sentimentos através do toque físico. E tem pessoas que precisam disso. Você tem algum filho, uma criança pequenininha, que o tempo todo quer ficar no colo, que quer te abraçar, que quer ficar te beijando o tempo todo? Cada um tem a sua linguagem. Quem tem essa linguagem do toque físico, e aqui eu vou falar, somos todos adultos, às vezes, dentro de uma relação conjugal, um gosta mais de sexo do que o outro. Ou, como é que fala, a impressão que dá que precisa disso o tempo todo. Tá? Não é necessariamente uma linguagem, pode ser outras coisas, mas também pode ser que seja a linguagem do toque físico. Então, a gente precisa perceber essa questão, tá? Para não haver confusões. Agora, quando a gente vem para a igreja, dentro de um ambiente de um ministério, por exemplo, um abraço, um segurar de mão mais forte, a pessoa está meio triste, vai lá dar um tapinha nas costas, tudo isso significa uma gentileza a mais. A gente tem que tomar cuidado com aquelas pessoas que não necessariamente estão sendo gentil, mas estão tentando fazer alguma coisa ruim, especialmente nós mulheres precisamos perceber isso. E, infelizmente, os homens também, em ambiente de trabalho, também precisam perceber se não estão sendo assediados por mulheres. E, infelizmente, isso é complicado, mas a gente precisa perceber se tem ou não, dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente de igreja, alguém que tem esse vocabulário de afetividade. Porque, se tiver, eu preciso encontrar uma forma de demonstrar afetividade para essa pessoa sem desrespeitá-la e sem me desrespeitar. Amém? Certo? Então, a gente precisa perceber alguma dessas coisas. Mais do que saber que o amor existe, algumas pessoas têm a necessidade de sentir fisicamente esse sentimento. Por isso, fazem questão de dar e receber carinho por meio do toque. Olha só que interessante. O toque. Vocês já pararam para pensar a importância do toque físico para uma criança? A psicologia ela vai dizer que a criança que não é abraçada e não é beijada, ela não desenvolve competências emocionais para para ser forte emocionalmente. Teve um estudo na época do pós-Segunda Guerra Mundial. Começou na Segunda Guerra e ele terminou porque essas crianças sobreviveram a um período depois da guerra. Eles colocaram crianças dentro de um ambiente onde elas recebiam tudo que era necessário para viver. Comida, tudo certinho. Só que elas nunca tinham nada confortável, não tinha um bichinho, um tecido, nada que transmitisse aconchego, conforto, e nunca tinha um abraço, um beijo. Uma por uma foram morrendo. Porque a falta do toque físico de coisas que tenham essa sensação de bem-estar interfere diretamente em depressão. Então, algumas delas morreram de dormir e não acordar. Então, existe isso. A pessoa que tem essa necessidade do toque físico, você precisa perceber. Porque também não vai adiantar falar, não vai adiantar dar presente, né? Mas vai adiantar se a pessoa estiver com alguma dificuldade ou se a pessoa estiver muito feliz, você chega lá, dá a mão, muito bem, parabéns, estou aqui, ou bom dia, e bate nas costas com um bom dia, ela vai se sentir percebida. Tanto quando falou de temperamentos transformados, quando nós falamos de linguagem de amor, nada disso substitui o que a Bíblia fala que é sabedoria, né? Essa disposição que nós temos de ler a Escritura, entender o que é a vida humana e entender que o outro, assim como eu, ele tem as suas limitações, as suas dificuldades, aquilo que lhe faz se sentir confortável ou não. Isso é uma ferramenta, é uma ajuda que a gente pode ter, mais um item no nosso mapa de relacionamento com as pessoas. Mas nada substitui comunhão vinda do Espírito Santo. Nada substitui a sabedoria que a Bíblia nos dá para usar esses recursos, usar essas ferramentas. Porque, se eu for um canalha, que estou dentro da igreja manipulando pessoas, eu vou usar esses recursos de maneira para produzir morte, não para produzir vida. Certo? Então, a questão é justamente essa, que isso é legal da gente saber, é um item, mas isso aqui não substitui a palavra de Deus, isso aqui não substitui oração, isso aqui não substitui força de vontade para ser crente. O fruto do Espírito. Tá? Se eu tenho longanimidade, que é essa paciência alongada, e a benignidade, que é a intenção correta, eu vou
conseguir produzir atos de bondade, né, que é o ato propriamente dito, para com o outro, usando essas ferramentas. Se eu não tiver esse fruto do Espírito, essa ferramenta ela vai, no máximo, facilitar alguma coisinha, mas não vai produzir comunhão. Nem dentro da igreja e nem dentro de casa. Nem com esposa, com filhos, com marido. Nada vai substituir o que Deus pode fazer para nós cristãos. A gente que conhece Bíblia e que conhece Deus e que tem esse relacionamento com Deus, a gente sabe que nada, nenhuma ferramenta substitui a vida de comunhão com Deus, a vida de oração, a vida de leitura bíblica. Tá? Mas é interessante saber essas linguagens de amor para que seja um pouquinho mais fácil, um pouquinho menos difícil essas relações. Isso é uma ferramenta para ajudar a construir relações fortes, que mesmo que não estejam próximas, elas continuem posteriormente, que é a intenção de Deus com a vida dos crentes. Tá? Então, espero que Deus tenha abençoado vocês. Eu espero que a gente possa, em algum momento, usar mais desses recursos. Eu vou mandar para o pastor o link, vocês façam. Não gostou do que descobriu, põe o joelho no chão, ore, volte e responda com honestidade. Porque é isso, irmãos. Tem esse negócio também. Tem coisa em mim que eu não gosto. Então, quando eu vou responder aquilo que eu acho que eu gostaria de ser, e não o que efetivamente eu sou. E aí vai dar o resultado errado. Então, a gente precisa ser honesto. Agora, como é que a gente é honesto? Só quando Jesus fala assim, então, filha, vai lá no espelho, vamos lá. De novo, eu preciso me conhecer, preciso trabalhar com a minha questão pessoal primeiro, para entender e aceitar que o outro tem a sua linguagem. A gente tem que ter as nossas limitações, tem que ter a consciência. E quem vai dar isso é o Espírito Santo. É olhando para Ele, é estando na presença dele. Amém?